Então, a irmã Patrícia está aqui ao meu lado esquerdo, parte da sua irmã Patrícia. Paz, Senhora, a todos os nossos videologados. Então, eu gostaria que a irmã falasse um pouquinho sobre a rede social. Bom, as redes sociais, elas são ferramentas que podem nos abençoar ou podem nos prejudicar espiritualmente. É importante a gente perceber que hoje, quando nós postamos algo, nós postamos o nosso melhor momento, a nossa melhor selfie, a nossa melhor escrita, o nosso banner mais bonito. Então, nós postamos coisas muito positivas. O problema é que muitas vezes, quando a gente acompanha a vida das pessoas através das redes sociais, a gente tem uma tendência a pensar que elas são assim o 100% do tempo. E aí, como a minha vida não é assim tão interessante 100% do tempo, eu posso sim correr o risco de ficar mais ansioso e até me deprimir. Então, irmã Patrícia, quando, por exemplo, um adolescente, enfim, ou um jovem, ele vai lá nas redes sociais e se depara então com uma imagem de uma pessoa que aparentemente é 100% a vida da pessoa perfeita. Digamos assim, a pessoa quer ser que nem aquela pessoa, começa a querer fazer igual aquela pessoa, e isso prejudica, digamos assim, a saúde mental dessa pessoa? Se eu acho que aquele padrão é o que eu quero seguir e eu vou fazer todos os meus esforços para ser como aquela pessoa, sim, você pode se prejudicar. Como é que a gente lida com as pessoas do Instagram ou do Facebook, do YouTube? Nós temos um vocábulo que nós os denominamos como influencers. Ah, eu sigo tal pessoa. Por que você segue essa rede de contato, esse influencer? Porque, de alguma forma, a mensagem que ela me passa é positiva. A programação em que ela expõe é positiva. Só que eu preciso entender que esse influencer ele vai me influenciar em determinado ponto. E a minha vida é muito maior do que isso. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho que, na minha vida, também buscar pontos para que de alguma forma eu possa influenciar outras pessoas. Então, assim como quando eu sigo uma conta, por exemplo, nós temos o canal do YouTube do nosso querido Rafael Onofre, né? Sem Deus a Deus. Então, ele posta mensagens edificantes. Eu preciso Sim. usar aquilo para edificar a minha vida. E a partir daquilo ali eu dar frutos. Então, são exemplos assim que eu gostaria muito de deixar para os nossos adolescentes, que você precisa selecionar quais serão as pessoas que você irá seguir. Por exemplo, no Instagram, nós temos diversos jovens que têm conta no Instagram. Então, Sim. você siga as pessoas da tua comunidade cristã para conversar sobre momentos de oração, para saber das programações, para você estar interagindo no mundo virtual com a tua igreja. Agora, contas de influencer que não são pessoas que têm uma vida dedicada a Cristo, que propagam discurso de ódio, que discutem sobre política de uma forma muito aferrada, essas pessoas eu recomendo que sejam evitadas. Uma outra coisa também que a gente não pode esquecer é que quando eu sigo alguém, quando eu dou like numa foto, eu estou promovendo essa pessoa. Então eu preciso saber assim, quem que eu estou promovendo. Exatamente. E o interessante aqui, irmã Patrícia, é que nós não estamos aqui, digamos assim, pregando contra as redes sociais, mas sim em como usar as redes sociais comedido, de uma forma comedida, né? Porque, como nós vemos, a gente praticamente utiliza, o nosso dia praticamente a gente está utilizando no meio de comunicação das redes sociais. Então, a gente não está pregando aqui contra, você tem que parar de usar o Instagram, você tem que parar de usar as redes sociais, não, mas tenha ela, como a Patrícia falou, como uma fonte de bênção para a sua vida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje neste tema. Nós vamos falar aqui sobre a saúde mental, nós vamos falar sobre alguns benefícios, os malefícios que tem da internet, para você ver qual a importância que a gente deve dar para esse tema. Porque hoje nós estamos praticamente movidos pelas redes sociais. Antigamente não se tinha isso. Porém, nos nossos dias atuais tem acontecido muito. E isso leva a muitos fatores, irmã Patrícia. Muitos fatores, eu sei que a senhora conhece alguns exemplos. Pessoas que entram em depressão, algumas causas que
pode ocasionar na vida espiritual e na saúde mental e até na saúde física também, né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, lembra da fotografia de antigamente? Então, quando nós íamos tirar o retrato e todo mundo falava, diga o X, nós buscávamos a nossa melhor pose, nosso sorriso, ajeitávamos o cabelo. Por quê? Porque aquele evento ficaria registrado. Hoje, nas redes sociais, por mais que os stories durem apenas 24 horas, você jogou na rede, vai ficar registrado. Então, assim, quando você for postar algo, você tem que fazer algumas perguntas. Por exemplo, se daqui a 10 anos eu ver essa postagem, eu vou ficar feliz ou vou ficar triste? Imagina isso, uma postagem hoje nas redes sociais é praticamente... É de domínio público. Exatamente, tá expondo toda a tua vida. Então, por exemplo, se você pega uma foto ou alguma coisa que você vai postar nas redes sociais, isso vai repercutir por um bom período de tempo. Ou conforme digamos assim, um bom período de tempo. Por quê? Porque a partir do momento que você posta ali, você está vulnerável, entendeu? A comentários, você está vulnerável a muitas coisas, tanto negativas quanto positivas. E principalmente, eu não sei se isso parte de uma questão psicológica, as pessoas, quando recebem digamos assim, um ponto negativo de alguém, ela fica preocupada. Muitos eu já vi casos assim que entram em depressão simplesmente porque recebeu digamos assim, uma curtida negativa ou digamos, um comentário negativo. Você tem que pensar assim, por que eu irei postar esse conteúdo? Eu estou preparado, porque a partir do momento que eu mostro algo para você, você tem todo o direito de gostar ou não gostar, ok? E uma outra coisa importante também é o seguinte, é a questão da comunicação. Às vezes a gente grava um stories aqui de 30 segundos, e eu tô falando num tom de voz, de uma forma muito rápida, num trejeito assim que não é suave, a pessoa que está do outro lado, ela vai receber a informação. Então, assim, sempre antes de postar, você precisa pensar, eu vou me arrepender disso mais tarde? O que eu vou falar através desses stories, através dessa postagem, ela vai ajudar as pessoas? Vai servir de bênção? Então, faça um crivo de seleção de perguntas sempre antes da postagem. Então, tanto para você dar informações, como para você mostrar um pouquinho da sua vida, quando você recebe informações e você olha um pouquinho da vida das pessoas. Então, ter essa seletividade nas redes sociais, ela é primordial. Bom, Patrícia, o que ocasiona assim, numa pessoa que, psicologicamente, digamos assim, as redes sociais? Não entendi, desculpa. O que pode ocasionar, digamos assim, uma pessoa que está diariamente nas redes sociais, enfim? Sim, eu preciso entender que isso aqui é vida virtual. Então, aquele passeio que eu dei sorridente com a minha família, ele foi apenas um recorte do meu dia. Então, você posta uma foto sorrindo, você ocultou uma série de informações. Então, isso aqui é vida virtual. É claro que nós não vamos mentir nas redes sociais. A gente posta o fato verdadeiro como ele é. Mas, o que acontece aqui é temporal. Então, a pessoa mostrou um fragmento só para você. E muitas vezes as pessoas estão vendo, porque a pessoa está passeando, a pessoa está tendo uma vida interessante, e eu estou aqui em casa o dia todo, nessa quarentena, talvez até com uma restrição financeira, né? Não podendo sair para comer, não podendo ver os amigos, não tem tantos amigos assim para socializar. Exatamente. Então, se você achar que aquilo ali é de fato o ideal, o padrão para você, e você for ficar comparando a sua vida, você vai perceber, então, que minha vida não é tão boa assim, não é interessante assim, você vai começar a ficar triste. Então, evite isso. Cada um tem a sua vida, cada um escreve a sua própria história, e faça você... tem ações no seu dia a dia para que a sua vida seja interessante para você. Que você também tenha coisas na sua vida que você goste, que você agrade, que você tenha prazer em viver. E só quem pode tomar essas decisões no prazer de viver é você mesmo. Eu percebo assim, muito a questão da autopromoção nas redes sociais, né? E isso acaba que afetando a muitos, por exemplo.
A pessoa olha ali, como a gente já falou no início, uma postagem de alguém e vê, e olha pra vida daquela pessoa que postou, a vida dessa pessoa é perfeita. Mas é incrível que isso, esta autopromoção, ela leva, digamos assim, a pessoa que está assistindo, ela acha que tá tudo bem com a pessoa, tá tudo certo, que a vida dela, só a vida dela é pior, só a vida dela é ruim, porque a vida das outras pessoas que estão por trás das câmeras ou por trás das redes sociais é a melhor. Enfim, que, digamos assim, não existe outra vida melhor a não ser aquela pessoa. E a pessoa faz uma comparação, porque simplesmente uma pessoa se autopromoveu, então ela faz uma comparação de uma pessoa que tá utilizando-se das redes sociais e acaba se inferiorizando. Eu não tenho nada, eu não sou nada, a minha vida é assim, meus pais são assim, isso, aquilo, outro. Começa a pensar em várias coisas que acabam que inferiorizando essa pessoa, acabam que deixando a pessoa para baixo, autoestima caída, enfim, simplesmente porque está observando uma pessoa que está postando, digamos ali, uma vida perfeita nas redes sociais, mas não é bem assim, né, irmã Patrícia? Não, eu tenho que escolher muito bem qual é o conteúdo que eu vou seguir. Por exemplo, se é para eu ficar olhando a pessoa acordar, tomar café, almoçar, passear, se é só isso que ela tem para oferecer, você tem que decidir se Isso você quer ou não também, né? acompanhar. Agora, por exemplo, eu particularmente, eu tenho as redes sociais, eu divulgo muito o meu trabalho. Então eu posto banners de saúde mental, eu posto vídeos para ajudar pessoas. Então, minhas redes sociais, elas têm uma finalidade. Então, eu pergunto assim, qual é a finalidade das tuas redes sociais? E qual é a finalidade das redes sociais que você segue? Porque daí a gente tem um outro ponto também. Se eu quero exibir a minha vida, eu tenho problemas. E aí o problema nem é a rede social. O problema sou eu com a minha maneira de lidar com a minha vida, com as minhas situações. Né? As ferramentas, as mídias sociais são ferramentas. Então, eu posso usar da forma adequada ou eu posso desvirtuar totalmente. E aí, esse problema está em mim, não está nas redes sociais. Então, eu costumo dizer assim, que houve uma vez uma discussão sobre redes sociais. Porque as pessoas vão para as redes sociais para brigar, para fazer discurso de ódio. Eu costumo dizer assim, olha, quem quer brigar, vai brigar até na fila do pão na padaria. É verdade. Né? Então, a culpa não é das redes sociais, a culpa é da pessoa que gosta de brigar, que gosta de criar polêmicas. Né? Quem quer se exibir, a culpa não é do Instagram, a culpa é da pessoa que tem exibição nela. Então, assim, você é responsável. E aí, lembrando também, já que a gente está falando com adolescente, é o seguinte, para você fazer um cadastro no Facebook, no Instagram, você precisa ter maior de 18 anos. Como é que você conseguiu fazer essa conta? Pois é. Né? Então, assim, somos crentes, nós seguimos uma cosmovisão bíblica. E o que a Bíblia fala sobre a verdade e a mentira? O que a Bíblia fala sobre a sobriedade, sobre a modéstia, sobre o domínio próprio? Então, assim, qual é a visão que você tem? Qual é a tua base? Não põe a culpa na rede social, não. Senão a gente vai entrar numa discussão que aí a tia Paty aqui não vai gostar de falar com você sobre isso. Então, assim, não use as redes sociais, os teus amigos, a tua escola como uma bengala para você fazer o que você quer e para você ser do jeito que você é. Tá vendo? Eu acho que os adolescentes, eles têm um pouquinho de receio de falar comigo, porque eu dou uma ralhada com eles. Mas eu amo vocês. Eu fui adolescente na igreja e realmente é uma fase desafiadora. Mas ouça os mais velhos. Busque aconselhamento com a tua liderança. E procure se conhecer. Quais são os teus pontos fracos que você precisa trabalhar? Quais são os desafios que você precisa vencer? E busque autoconhecimento. Eu vou revelar aqui nossos bastidores. Na verdade, nós estávamos, eu e o João, nós tínhamos estudado sobre esse assunto, né, as redes sociais. E a irmã Patrícia que nós pegamos na improvisação. Então, nós estamos conversando aqui sobre redes sociais, é muito importante. E
eu tava pensando ontem no nome da irmã Patrícia, a gente poderia chamar a irmã Patrícia num programa pra gente falar sobre as redes sociais, enfim, fazer perguntas. Você que tá no chat pode fazer perguntas também em referente às redes sociais. E quando a gente estava aqui no pátio, a gente viu a irmã Patrícia. Foi algo de Deus, assim, então, para passar para os irmãos, para passar para os adolescentes, para passar para os combatentes do céu aí. A irmã Patrícia aqui, eu agradeço a oportunidade, a participação. E eu creio que ela pode vir outras vezes aqui para a gente continuar sobre esse tema. A gente já faz uma organização melhor, já escolhe um tema para falarmos sobre esse assunto, irmã Patrícia. Então, se os irmãos aí quiserem que a irmã Patrícia volte, pode deixar aí no chat o comentário. A gente pode estar conversando novamente sobre redes sociais. Enfim, sobre outros assuntos. Eu não sei se a irmã tem mais um tempo aqui para... Eu só quero agradecer, mandar um abraço bem apertado e aconchegante para todos os adolescentes e convidar vocês a participar da programação da igreja, né? Nós temos curso de idiomas, eu estava vindo da orquestra, tinha vários adolescentes, eu fiquei muito feliz, até eu fiquei assim, a tia Paty está no meio dos adolescentes. Mas se envolva, saia um pouquinho do mundo virtual, utilize essa ferramenta para você ficar sabendo de informações, para você acompanhar o trabalho dos irmãos, mas não viva isso aqui 24 horas. Se ocupe, leia, estude, converse com os teus amigos. A vida real, ela é muito mais interessante. É muito mais interessante. Então, muito obrigado pela sua participação, irmã Patrícia. Deus abençoe. E na próxima, se Deus quiser, nós podemos chamar a irmã Patrícia novamente.